Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 4. O garoto de cabelos rosados olhava para o luar. Ele não estava pensando em nada, mas aparentemente, isso se tornou o seu hobby, olhar para a lua antes de dormir. Mesmo apenas olhando para o céu, Itadori se deixava levar pelos seus pensamentos momentâneos sobre seus amigos, que naquele momento, eram sua única família. Como será que eles estão agora? Itadori vivia se perguntando sobre isso. O garoto que estava no telhado do castelo olha para baixo para ver uma figura familiar, uma moça de cabelos dourados e seu vestido azul. Era Saber. Itadori chama sua atenção. Saber, aqui. Itadori grita para Saber. Saber olhou para a direção da voz. Era Itadori acenando para ela no telhado do castelo. Sem perceber, Saber sorriu e acenou de volta. Saber ia subindo e pulando de telhado a telhado para chegar até o garoto. Ao chegar no telhado, Saber se senta ao lado de Itadori. E aí? Disse Itadori. Olá, Yuji. O que está fazendo aqui? Disse Saber se sentando ao lado de Itadori. Ah, sei lá, eu só estou pensando, quando eu era um feiticeiro Jujutsu, eu não tinha tempo para descansar. Eu sei que as coisas vão ficar mais difíceis, mas me dá um certo alívio estar aqui, entende? Disse Itadori. Eu entendo, posso dizer o mesmo. Parece que agora temos tempo para observar a lua, disse Saber soltando seu cabelo. Itadori viu Arturia soltando seu cabelo. Ele não podia deixar de notar o quão bonito ela ficava de cabelo solto. Os dois estavam apenas observando a lua em silêncio. Era um momento deles, só deles. Depois de alguns minutos em silêncio, Itadori fez uma pergunta ousada. Saber, Arturia, você já se apaixonou? Perguntou sinceramente Itadori. Saber ficou surpresa pela pergunta. Não, nunca pensei sobre isso. Eu já me casei e tive uma criança, mas era um dever a ser feito, não foi algo que eu realmente quis. Disse Saber. Caramba, tudo isso tão cedo? Disse Itadori. Saber olhou para Itadori. Eu posso parecer uma adolescente, mas em vida, tinha 24 anos. Disse Saber. É sério? Eu pensei que você tinha a minha idade. Disse Itadori meio desapontado. Com o uso da Avalon, o objeto que foi invocado fez meu corpo permanecer na idade que me tornei rei. Disse Saber. Foi quando ela tirou a Excalibur, pensou Itadori. Como somos espíritos heróicos, a idade já não importa mais, já que não envelhecemos. Quantos anos você tinha em vida? Disse Saber. Bem, meu corpo permanece o mesmo de sempre, provavelmente 15 anos. Disse Itadori. Já que foi você que começou com essa pergunta, vou jogá-la para você. Yuji, já se apaixonou por alguém? Disse Saber em dúvida. Bem, tinha uma garota que era uma amiga minha, mas eu não sei se eu sentia algo por ela, disse Itadori. Ele se lembrou da Nobara. Ela foi morta por esse tal de Sukuna. Perguntou Saber. Não, mas sua vida foi ceifada injustamente. Eu acho que foi o que me motivou a continuar lutando. Foram todas essas pessoas que perdi no caminho. Quero honrar a morte delas. Disse Itadori. Saber volta para olhar a lua. Você ainda não se decidiu sobre o que irá pedir pro cálice sagrado, não é? Disse Saber. Sim, disse Itadori. É por isso que estamos lutando, assim como eu e você. Aqueles dois lá embaixo estão lutando para criar um mundo melhor. Nós vamos se ajudar para conseguir esse objetivo. Vamos, Yuji, sinto a presença do meu mestre, parece que ele já chegou. Disse Saber depois de transformar sua roupa em seu terno preto. Itadori apenas concorda e faz a mesma coisa. Os dois descem do telhado e entram no castelo. Ao chegarem na sala de reunião, Kiritsugu estava esperando os dois chegarem. Desculpa a demora. Disse Itadori. Onde está a senhora Irisviel? Perguntou Saber. Eu ainda não chamei para a reunião. Saber, vá buscá-la. Disse Kiritsugu sem olhar para Saber. Tudo bem, disse Saber sem questionar. Quando Saber saiu da sala, Itadori não podia deixar de sentir o desconforto com a presença de Kiritsugu. O homem nunca olhava para Itadori diretamente, isso o incomodava. Por que você nunca olha para os nossos olhos? Perguntou Itadori, mas obteve nenhuma resposta, o que deixou mais ainda incomodado. Depois de um tempo, Saber chegou com Irisviel. Olá, Kiritsugu. Disse Irisviel sorrindo. Olá, então, vamos começar. Disse Kiritsugu antes de contar o seu plano. Há um poderoso campo sob o Monte Enzou, tendo sua origem no Templo Ryudo. Devido a isso, espíritos sobrenaturais como os servos, só podem entrar através do caminho do tempo. Tenha isso em mente quando estiver utilizando os dois servos, Irisviel. Disse Kiritsugu. Por que ele não usa os nossos nomes? Pensou Itadori. Há 3 outros locais onde as linhas lei se cruzam.
a mansão dos Tosaka, a igreja de Fuyuki, e essa nova área residencial a leste do centro da cidade. Sendo assim, significa que existem 4 locais na cidade de Fuyuki que possuem todas as características necessárias para invocar o cálice. Disse Kiritsugu apontando para o mapa. Itadori coloca a mão no queixo e diz: então, quando a guerra entrar na segunda fase, vamos ter que conseguir um desses locais como uma base de operações para nós, não é? Disse Itadori, mas obteve resposta nenhuma. Isso estava o irritando. Kiritsugu continua. Isso conclui os detalhes sobre o território. Alguma pergunta? Perguntou para Irisviel. Ficou alguma dúvida para vocês dois? Perguntou Irisviel para os 2 servos. Creio que não. Disse saber. Para mim também não. Complementou Itadori. Irisviel olha preocupada para Kiritsugu. E o que vamos fazer com Caster? Ele parece ser um problema. Disse Irisviel. Nós temos uma carta na manga em relação ao Caster. Pode parecer loucura, mas ele acredita fielmente que saber é Joana Dark, o que acaba nos beneficiando. Só precisamos esperar até que ele venha até nós. Disse Kiritsugu. Saber se incomoda com o plano e tenta retrucar. Mestre, isso não será o bastante. Seus atos maldosos não sairão impune. Devemos ir atrás dele o quanto antes. Disse saber. Arthur tem razão. Não podemos deixar aquele maluco à solta assim. Disse Itadori. Kiritsugu apenas ignora os 2. Sério, esse cara, pensou Itadori. Iri, você já tomou o controle das magias estabelecidas nos limites dessa floresta? Perguntou Kiritsugu. Sim, está tudo bem. 18 horas já se passaram desde que você derrotou o Kainet, não é? Perguntou Irisviel. Algo me diz que ele ainda está vivo, por isso vou me manter atento sobre isso. Por isso, devemos ir atrás do Lancer se ainda estiver vivo. Disse Kiritsugu. Espere, você não quer que os 2 enfrentem o Caster? Perguntou Irisviel. Seja quem for, alguém terá que lidar com ele. Obviamente, aqueles que forem atrás do Caster serão alvos ainda melhores que ele, disse Kiritsugu. Isso incomodou saber. Pretendo atacá-los pelos flancos e derrotá-los. Continuou Kiritsugu. Isso é estúpido, porque simplesmente não vamos atrás dele é. Itadori é interrompido pela saber. Mestre, o que está sugerindo é: quão desprezível você pode ser. Você está desrespeitando espíritos heróicos. Porque não quer deixar a gente lutar. Está dizendo que não confia no Yuji nem em seu próprio servo. Disse saber irritada com a situação, novamente Kiritsugu a ignora. A nova regra diz que só podemos lutar contra o Caster, certo? Disse Irisviel. Não tem importância. Não consigo confiar no juiz dessa guerra. Ele finge não saber de nada enquanto concede abrigo ao mestre do assassino. É provável que ele esteja trabalhando com os Tosaka. É melhor não confiar nele. Por ora, isso é tudo. Disse Kiritsugu encerrando a conversa definitivamente. Itadori e saber estavam andando junto. Isso é frustrante. Ele não me respeita nem como sua própria serva. Disse saber. Eu achei estranho também. A última vez que conversei com ele, foi naquele interrogatório na Alemanha. Depois disso ele passou a me ignorar também. Tem algo estranho. Disse Itadori. Você acha que ele odeia a gente, Yuji? Perguntou saber. Eu acho que ele odeia todos os servos. Foi essa a ideia que senti vindo dele. Ele quase nunca nos olha nos olhos, mas quando nos vê, ele olha com um certo desprezo. Disse Itadori. Saber concorda com a ideia de Itadori. Tem razão, eu acho que é assim que ele nos vê, de qualquer forma, preciso ir. Saber parecia decepcionada, mas Itadori não sabia o que fazer, então apenas deixou a moça de cabelos dourados ir embora. Itadori estava sozinho, caminhando pelo castelo e pensando. Por que ele olha pra gente daquela maneira? É desprezo completo. O garoto decidiu ir para fora do castelo e vê os 2 se abraçando. Kiritsugu parecia abalado com alguma coisa, mas Itadori não conseguia ouvir, apenas olhar para aquela situação. Irisviel estava o confortando. Ela era mesmo uma boa pessoa. Ele está chorando. Talvez eu tenha tirado conclusões precipitadas sobre ele. Então ele não é uma casca vazia. Era isso que Itadori imaginava. Antes de Itadori se virar para ir para o seu quarto, o garoto sentiu uma presença estranha. O que é isso? Tem mais alguém aqui? Quando o garoto se virou para o casal, Irisviel já estava indo para sua direção. Vamos Itadori. Temos que pegar a bola de cristal. Disse Irisviel. Os 2 estavam correndo. Bola de cristal? Perguntou Itadori. Sim, para vermos quem é o inimigo. Você sentiu a presença dele também, não é? Disse Irisviel. Sim. Vamos atrás dessa coisa então.
Respondeu Itadori. Depois de todos se reunirem novamente, todos viram o que tinha na bola de cristal. Era um grupo de crianças andando de mãos dadas na floresta. O que? São apenas crianças. Tem algo errado aí, elas não teriam essa energia estranha. Disse Itadori. Yuji, eu acho que o inimigo está tentando nos enganar. Disse Saber. Essas crianças devem estar sendo mantidas como reféns. Disse Irisviel. A figura finalmente se revela. Era o Caster, Gilles de Raiz. É aquele maluco de antes. Não é possível que ele esteja usando essas crianças como reféns. Esse cara vai levar uma surra daquelas. Disse Itadori. Temos que descer lá para salvá-los. Disse Saber. Caster olhou para a bola de cristal e sorriu. Ele sabia que estava sendo observado. Como prometido, Gilles de Raiz voltou para buscar sua donzela. Sintam-se livre para vir quando quiserem. Eu vim preparado. Caster estala os dedos e as crianças acordam do transe. Vão, crianças, se divirtam. Vocês só precisam fugir de mim. Era um grupo de 8 crianças. Gilles pega uma dessas crianças pela cabeça e a esmaga. As outras crianças começaram a chorar e fugir daquele monstro. Itadori e Saber ficaram chocados. Pare. Disse Saber. Eu vou matar esse cara. Disse Itadori correndo até lá. Não demora muito para Saber ir atrás dele. Os dois vão correndo na floresta escura e assustadora. Itadori ouvia os sons das crianças chorando e sendo mortas. Aquilo deixava irado. Depois de chegarem em uma área aberta, eles se deparam com algumas crianças mortas. Isso é tão cruel. Disse Itadori. Onde estás, Caster? Disse Saber morrendo de raiva. Sejam bem-vindos, principalmente você, Joana. O que está achando desse tenebroso espetáculo? Isso lhe causa dor, não é? Disse Caster enquanto estava com mais algumas crianças ao seu lado. Você me odeia. Tenho certeza que sim. Solte essas crianças, sua aberração. Gritou Saber. Vão, meus pequenos. Disse Gilles soltando as crianças. Itadori se agacha na frente das crianças e estende o braço. Vamos, não tenham medo. Disse Itadori. Algumas crianças estavam chorando bastante. Elas abraçavam com todas as forças o menino Yuji. Outras foram atrás da Saber. Eu quero minha mãe. Uma das crianças falava. Itadori sentiu algo. Todas essas crianças que abraçavam Itadori tinham algo dentro delas. O garoto foi rápido em colocar a mão no peito de todas as crianças para sentir que tinha uma maldição dentro de cada uma delas. Itadori conseguiu tirar a maldição de dentro dela. Não se preocupem, crianças, vamos tirar vocês daqui. Você acha mesmo que eu iria cair numa pegadinha de mau gosto dessas? Disse Itadori segurando as maldições que se pareciam com umas larvas estranhas. As larvas simplesmente explodiram na mão de Itadori e vários tentáculos agarraram seu braço. O que? Disse Itadori. Eu vi você lutando contra o lanceiro e o berserker. Você é bom com maldições, mas essas não são maldições quaisquer. Elas engolem o usuário e o transportam para um lugar vazio onde você é lentamente engolido pela escuridão. Disse Caster rindo maleficamente. O que houve? Moço? Disse uma das crianças. Não se preocupem. Saber, cuide dessas crianças. Eu vou tentar me livrar dessa coisa. Itadori se afasta das crianças e rapidamente é engolido por completo. Yuji. Saber vê Itadori sendo puxado para dentro daquele treco e desaparece. Para onde ele foi? Disse Saber. Eu havia dito que eu viria preparado, minha virgem donzela. Disse Caster sorrindo. Muitas crianças começaram a chorar. Nós vamos morrer. Elas gritavam e berravam, vocês não vão, eu estou aqui para protegê-las. Fala Saber determinada. Caster usa seus feitiços para summonar vários monstros e maldições. Saber estava em completa desvantagem, ela estava sozinha e ainda tinha que evitar que essas crianças fossem mortas. Saber começa a matar cada uma daquelas maldições. Ela matava um por um, até uma das maldições pega uma criança. Socorro! Gritou a criança. Não. Saber estava muito longe para salvar aquela criança, até que alguém chega para salvá-la, outro espírito heróico. Parece que cheguei no momento certo, não é, Saber? Saber olha para o servo. Lancer. Disse Saber. Precisa de uma ajudinha? Perguntou Lancer. Quem é você? Perguntou Caster enfurecido. Eu sou aquele que alcançará os céus, eu sou, Diarmund Jogna. O garoto de cabelos rosas se contorcia de dor. Itadori estava na escuridão. Esse sentimento era semelhante quando o garoto era o receptáculo do Sukuna. Era um sentimento horrível. Não era só uma dor física, era mental também.
Pessoal, Megumi, Shouzo, Yuta, Maki, eu não posso parar, eu não posso perder vocês agora, eu não posso perder ninguém de novo, eu não quero me sentir sozinho de novo. Itadori grita em desespero. Irisviel estava fora do castelo junto com Maya, a moça que trabalhava com Kiritsugu. Irisviel parecia preocupada com alguma coisa. Madame. Temos que ir. Dizia Maya adentrando mais a fundo na floresta. Irisviel iria continuar a andar, até que ela sente outra presença. Madame. Repetiu Maya. Senti a presença de outro intruso. Exatamente na direção que estamos seguindo, daremos de cara com ele se formos por esse caminho. Disse Irisviel. Entendido. Então, é melhor darmos a volta pelo lado norte, madame. Disse Maya. Quem está vindo é Kotomini Kirei. Disse Irisviel. Maya parecia surpresa. Kakotomini Kirei. Disse Maya. Kiritsugu ordenou que você me protegesse, não é? Perguntou Irisviel. Sim, mas, Maya é interrompida. Mas o que? Não podemos permitir que ele chegue ao Kiritsugu, não importa o que tenhamos que fazer. Foi isso o que pensou. Disse Irisviel. Kotomini Kirei provavelmente representa a maior ameaça para o Kiritsugu. Nós duas teremos que pará-lo aqui. Tudo bem, Maya? Disse Irisviel. Espero que me desculpe por dizer isso, mas peço que se prepare, madame. Disse Maya carregando sua arma. Sim, não precisa se preocupar comigo. Se algo acontecer, chamarei Itadori para cá. Quero simplesmente que ele cumpra o seu dever. Não aquilo que Kiritsugu lhe disse para fazer, mas sim o que você acredita ser necessário. Disse Irisviel sorrindo. O que foi, madame? Perguntou Maya. Nada, o coração humano é um mistério, não é? Disse Irisviel sorrindo novamente. Dentro da floresta um homem com uma vestimenta semelhante à de um padre corria pela floresta negra. Esse homem era Kotomini Kirei de que tanto falavam. Ao parar de correr, vários tiros vieram em sua direção. Kirei se esquiva das balas, tira uma espada de sua roupa e a joga em direção dos tiros. As balas cessaram. Não demorou muito para voltarem a atirar, só que desta vez em outra direção. Kirei faz a mesma coisa, mas não parece que está surtindo efeito. Uma ilusão. Falou Kirei. Desta vez ele é acertado com vários tiros e é caído no chão, aparentemente morto. Maya se revela das sombras e vai lentamente em sua direção. Maya, não faça isso. Maya leva uma facada na perna. Kirei vai até Maya em uma velocidade absurda. A moça de cabelos escuros atirava, Kirei apenas cobria os seus braços que ricocheteavam as balas. Quando Kirei chegou até Maya, os dois trocaram golpes de espadas e facas. Maya conseguia se esquivar dos cortes de Kirei. A lâmina da sua faca raspava a espada de Kirei. Ela iria acertar o rosto de Kirei com a faca, mas o homem desvia do golpe. Kirei pega o pulso de Maya, assim, imobilizando-a dando uma cotovelada em seu peito, logo em seguida a jogando no chão e depois pisando com muita força seu estômago. Fazendo assim ela desmaiar. Irisviel se revela para Kirei, vendo que não tem mais escolha em se esconder. Mulher, pode ser uma surpresa, mas não estou aqui para eliminá-las. Disse Kirei. Eu sei muito bem disso, eu sei o que está tentando fazer. Mas eu certamente não permitirei. Você nunca conseguirá alcançar Emiya Kiritsugu. Nós vamos impedi-lo. Bem aqui, disse Irisviel depois de puxar um fio fino azul de seu peito. Seu fio fino pairava sobre seu corpo. Dirigir um carro não foi a única coisa que Kiritsugu me ensinou. Ele me ensinou a viver. E também, como sobreviver. Sua forma carrega a vida. Os fios azuis se juntam e formam uma águia. A águia que estava em seu ombro, voa rapidamente até Kirei, que desvia com uma certa facilidade. Kirei tenta dar um soco no animal, mas era uma armadilha. A águia se enrolava nos braços do homem, mobilizando seus braços. Mesmo assim, Kirei parte para cima de Irisviel. Não vai funcionar. Disse Irisviel depois de puxar seus fios, jogá-lo na árvore prendendo seus braços definitivamente. Mas o homem não parecia preocupado, ele apenas respirou fundo e começou simplesmente a pressionar a árvore, fazendo-a ranger. Irisviel estava assustada com a monstruosidade de Kotomini Kirei. O homem apenas com sua força bruta e sobre-humana, conseguiu quebrar a árvore ao meio. Não pode ser. Disse Irisviel. Kirei se solta dos fios azuis e vai até em direção a Irisviel. Em algum outro lugar da floresta. Saber e Lancer estavam protegendo as crianças e matando todas aquelas criaturas bizarras. Me diga, Saber. Onde está seu homem? Disse Lancer sendo sarcástico. Homem. Está falando do Yuji, ele acabou de ser capturado pelo Caster. Disse Saber terminando de matar uma maldição.
Que peninha, queria pelo menos agradecê-lo por tirar a minha maldição, mas parece que terei de agradecê-lo outra hora. Disse Lanceira acertando um golpe crítico em outra maldição. Saber estava muito preocupada com Itadori, mas ela ainda conseguia sentir que ele não estava tão longe dela. Espero que esteja tudo bem com você, Yuji, pensava Saber preocupada com Itadori. A mente de Itadori estava nublada, como se estivesse sendo consumido aos poucos. Itadori acorda do seu sono profundo completamente assustado. Procurando por uma saída, mas só via a escuridão. Eu tô me sentindo tão impotente, era assim que você estava se sentindo, Megumi, um inútil, uma anomalia, era assim que eu me sentia quando houve aquele incidente em Shibuya, esse sentimento horrível de novo não? O garoto fechava os olhos, aceitando seu destino, até que alguém o abraçasse pelas costas. Não chore, meu pequeno, como um filho da caça, seu dever é continuar lutando, você é maior do que isso, você sabe melhor do que ninguém o seu verdadeiro potencial, você e seu irmão sabiam disso. Então, lute. Disse a moça que usava um kimono e laço azul. Seus cabelos eram rosas, iguais às de Itadori. Além de ter caudas e orelhas de raposa. Sem entender, era óbvio que ele estava assustado. Quem é você? Perguntou Itadori. Você não precisa saber, saiba que eu só quero te ajudar. Por isso, respire fundo e levante. Dizia a moça misteriosa. Tem razão, não posso ficar aqui parado. Eu preciso ajudar a Artura, a Irisviel e o Kiritsugu. Se quisermos salvar mais pessoas, se quisermos salvar o mundo inteiro, teremos que ganhar essa guerra. Disse Itadori se levantando. O garoto ia se virar para ver o rosto da moça que o ajudou, mas ela sumiu em um instante. Ela desapareceu? Disse Itadori confuso. Ele começou a se preocupar com o lugar em que estava. Enfim, parece que estou preso em um domínio. O garoto andava pelo domínio escuro e vazio, em busca de encontrar uma saída, mas não parecia estar funcionando. Como eu vou sair daqui? Talvez tocando o chão? Essa era a melhor ideia que ele teve nesse momento. Antes que Itadori pudesse socar o chão, ele é atingido por alguma coisa e cai. Ok. Ele olha em volta e vê que não tinha ninguém ali, ou era isso que ele achava. Não é possível, o inimigo está. Itadori é interrompido por uma sequência de golpes que não tinha como se defender. Esse só pode estar de brincadeira, esse cara tá me atacando e nem consigo enxergá-lo. Falava Itadori com raiva da situação. O garoto leva um golpe nas costas. Itadori se vira rapidamente para dar um soco, mas nem chegou perto de acertá-lo. O garoto de cabelos rosados estava começando a ficar com raiva. É tão divertido brincar com você. Dizia a voz desconhecida, aparentemente de um rapaz. Revele-se de uma vez. Quem é você? Dizia Itadori se preparando para lutar. Se eu me revelar, vai perder a graça, disse a voz que acertou outro golpe Itadori. Droga! Por eu estar dentro desse domínio, não consigo sentir sua presença. Pensou Itadori depois de levar mais um golpe. Geralmente quando faço isso com as minhas vítimas, elas costumam chorar e pedir por misericórdia. Mas você continua tão sério, eu vou adorar quebrar você. Disse a voz depois de desfrutar de mais uma saraivada de golpes em Itadori. O garoto sentiu outro golpe, esse era mais forte que o normal, tanto que chegou a derrubá-lo. Algo me diz que tem mais alguma outra coisa dentro desse domínio, esse cara não tá sozinho, pensou Itadori. Pelo seu jeito esquisito de falar, creio que você é o mestre do caster. Me diga, que você ganha por participar dessa guerra. Disse Itadori depois de levar outro golpe, desta vez na cara. Nada. Só tô me divertindo, sabe? É uma necessidade minha. Dizia a voz. Você faz isso por diversão? Perguntou Itadori perplexo. E, como disse, é puro instinto, fazemos várias coisas por instinto. Comemos quando estamos com fome, choramos quando estamos tristes, e matamos quando estamos com raiva. Mas eu não sou que nem esses caras, não sinto raiva de ninguém. Eu não sei explicar, é quase uma arte. Dizia a voz misteriosa. Seu doente, me diga mais uma coisa, você que raptou aquelas crianças? Perguntou nervosamente Itadori. E, fui eu, o caster me ajudou também. Disse a voz. Você raptou outras crianças? Disse Itadori. Ah, sim. Já matei, estrangulei, esfaqueei, esfolei, fiz de tudo o que você deve imaginar. O corpo humano é um mistério, não é? Dizia a voz rindo do que acabará de falar. Esse cara, sua forma despreocupada e despretensiosa de falar sobre a morte humana, me lembra de um certo alguém, sua forma de desdenhar da vida, seu jeito quase infantil de pensar, mas ao mesmo tempo como se soubesse tudo sobre a vida humana, ele me lembra um Maito. Disse Itadori depois de levar mais golpe.
Eu preciso me concentrar. Disse Itadori depois de levar um golpe na cara. Que chato, você se regenera muito rápido. Dizia o mestre do caster. Lembro de uma situação semelhante a essa, foi no dia em que entrei na escola Jujutsu, o professor Yaga me ensinou isso. Pensou Itadori. O garoto fechou os olhos. Preciso manter a calma. Enfrentar uma situação como essa pode ser assustador, mas é importante que eu mantenha a calma e tentar pensar com clareza para encontrar uma saída, disse Itadori depois de levar uma porrada mais forte, mas conseguiu não cair. Não tem como eu buscar ajuda fora desse domínio, então vou ter que me virar aqui sozinho. Explorando o ambiente percebi uma coisa, quanto mais eu ando, o ambiente fica mais fraco, também tem algo que se move comigo, algo está me seguindo, pensou Itadori depois de levar mais um soco. Usando meus sentidos, percebo que não sinto cheiro de nada. Não sinto a presença do inimigo, mas se eu ficar quieto, ouço os seus passos, é bem difícil de escutar, mas consigo ouvir. O garoto de olhos fechados ouvia sons de passos e de tentáculos rastejando. Preciso improvisar alguma arma, criar alguma armadilha, usando o meu poder para enganá-lo. Depois de usar todo o potencial do seu cérebro, Itadori começou a agir. Itadori colocou as duas mãos no chão para testar sua estratégia. Pelo visto não consigo usar aqui. O garoto de cabelos rosados fechou os olhos novamente para concentrar seus sentidos. É a primeira vez que vou usar a supernova do Shoujo. Uma enorme quantidade de sangue surgia em suas costas, semelhante a asas. Agora eu irei comprimir e deixá-las minúsculas. Depois de diminuir o sangue comprimido, ele se multiplicou em vários glóbulos vermelhos minúsculos. Itadori ouve sons de passos, ainda de olhos fechados. O garoto de cabelos rosados simplesmente desvia do golpe que seria desferido contra ele. Por azar do mestre do caster, havia um pequeno glóbulo vermelho ao seu lado. Ele dobra de tamanho e explode. Dizia a voz. Espero que esteja feliz, Shoujo. Eu aprendi muita coisa graças a você, pensou Itadori. Mesmo estando invisível, o sangue que explodiu expôs sua real localização. Te achei. Disse Itadori vendo seu plano de expor a localização do rapaz misterioso deu certo. Deu um soco bem no seu peito, quase fazendo o mestre do caster desmaiar. Sua aparência finalmente é revelada. Era um rapaz de cabelo ruivo e usava uma roupa roxa. Você é só um moleque. Disse Itadori depois de dar outro golpe no peito do rapaz. O rapaz voa para longe, vendo que sua diversão acabou, decide ir embora. Obrigado por estragar tudo. Você é muito sem graça, mas tudo bem. Nós vamos nos ver de novo. Aliás, meu nome é Ryunosuke. Até. Dizia o rapaz depois de simplesmente desaparecer do domínio. Os outros glóbulos vermelhos explodiram expondo a localização da criatura misteriosa. Bom, parece que só sobrou nós dois. Disse Itadori depois de criar uma espécie de espada de sangue. O garoto corre em direção à criatura. O monstro tenta atacar de longe com um de seus tentáculos. Itadori apenas desvia e usa sua espada para cortar o tentáculo da criatura. A aparência da criatura foi revelada. Era um monstro cheio de tentáculos com espinhos. Ele não tinha um corpo humanoide, o centro do corpo era uma boca cheia de dentes pontudos. Vamos logo acabar com isso. Itadori pula em cima da criatura e usa sua espada para acertar o centro do seu corpo. O garoto não tinha mais dificuldade em matar maldições. A espada de sangue atravessou o corpo do monstro e o rasgou completamente. Depois de matar a criatura, Itadori estava sozinho. Tá, eu tenho uma ideia de como sair daqui. O garoto começou a correr em alta velocidade. De volta para a floresta. Mulher, eu tenho uma pergunta. Ao que parece, vocês três me desafiaram para protegerem Emi e a Kiritsugu, mas, essa foi a vontade de quem? Dizia Kirei enforcando Irisviel. Como tem selos de comando, você é o mestre de um dos servos. Eu só preciso saber quem é. Algo me diz que é encarregada de proteger o recipiente do cálice. Alguém como ele nunca seria estúpido bastante para se arriscar lutando nas linhas de frente. Perguntarei novamente, mulher. Sob as ordens de quem vocês me enfrentaram? Dizia Kirei ainda sufocando Irisviel. Maya ganhando um pouco de consciência, segura a perna de Kirei. Kirei-sama. Caster, Lancer e seu mestre já partiram dessa floresta. Em breve a saber e o servo misterioso chegarão aqui. É perigoso ficar aqui, meu mestre. Dizia o servo de Kirei. O homem pisa em Maya para desmaiá-la novamente usa suas espadas para perfurar Irisviel na barriga. Irisviel grita de dor e espirra sangue pela boca. Entendo, então é vermelho. Disse Kirei. Itadori, Yuji. Venha aqui. Irisviel usou toda a força do seu corpo para gritar e chamar Itadori com seu selo de comando.
Sua mão começou a brilhar, indicando que ela usou seu primeiro selo de comando. Dentro do domínio, Itadori ainda estava correndo em alta velocidade, até que ele sentiu algo. Itadori, Yuji. Venha aqui. Era uma voz reconhecível, era Irisviel, sua mestra. O garoto sentiu como se seu corpo estivesse possuído por alguma coisa. Seu único desejo naquele momento era salvar Irisviel. A minha mestra está me chamando. Itadori começou a correr mais rápido, quase à velocidade da luz. Ele precisava sair dali o mais rápido possível. Seu corpo lhe pedia isso. Seu corpo pedia para ir até Irisviel. Ela estava em perigo. O domínio estava ficando cada vez mais fraco, até que ele se quebrasse, assim, soltando Itadori dessa maldita jaula. Estou indo ali, disse Itadori correndo desesperadamente. Ele voltou para aquela floresta escura. Ele sentia a presença da sua mestra, estava bem fraca, mas ainda conseguia sentir. Vários pensamentos vieram à mente do garoto. Algo lhe dizia o pior destino possível. Lhe dizia que perderia mais alguém de novo. Ele estava farto disso. Correndo em alta velocidade entre as árvores, Itadori sente mais 3 presenças. Uma delas era de um servo. Não me diga que é o Caster. A Arthúria perdeu, dizia Itadori. Ao chegar no local, ele viu. Era o cenário que imaginou. Ele viu a Irisviel e a Maia caídas no chão sangrando. Irisviel foi perfurada por várias espadas e estava caída no chão. Itadori ainda estava correndo quando viu toda essa cena. Tudo que passava na mente de Yuji era: eu vou matar esse cara. Fim do capítulo 4.